Povo de Deus, a paz do Senhor, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí no nosso canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre um texto que está no Novo Testamento, Lucas 16, versículo 19 até o último versículo deste capítulo. Eu não vou fazer uma leitura do tipo que leio, depois eu volto explicando. Não. Primeiro, porque essa parábola é muito conhecida. Segundo, você não vai acompanhar a leitura comigo. Eu tenho certeza que você não está com a Bíblia em mão aí. Você pode pegar para ler depois, para conferir. Então você não está com ela aí agora em mão. Então eu vou simplesmente fazer a leitura e vou comentando. Eu leio, paro, comento, depois volto à leitura. Antes, porém, eu quero trazer uma introdução do livro de Lucas e segundo, quero trazer um breve comentário sobre o que é parábola. Óbvio que eu vou comentar de forma muito simples, ok? Por quê? Porque existe uma certa limitação da minha parte, eu não tenho conhecimento sobre tudo, né? Não sou teólogo, eu apenas dou o básico aqui, e o básico muitas pessoas não sabem, não conhecem, ok? Então existem pessoas aí que estão me assistindo agora, que são jovens pregadores que leram esse texto e não entenderam absolutamente nada, né? Por exemplo, a dúvida de jovens aqui, quem é esse Lázaro? Se é o mesmo de João capítulo 11. Quero já lhe assegurar que não é. O Lázaro de Lucas 16, 19 é um Lázaro mendigo, sem condição financeira, pobre. O texto mesmo revela isso. E o Lázaro de João 11 é um Lázaro abastado. É um Lázaro rico. Como é que prova isso, Wellington? Prova da forma que ele morreu. Você vai ler o texto, ele é enterrado em um sepulcro que tem pedras. Naquela época só ricos eram enterrados da forma como Lázaro foi enterrado. Ele mora numa aldeia, a aldeia de Marta e Maria, que eram suas irmãs. E como é que os pobres eram enterrados? Leia Lucas capítulo 7, versículo 11. Aí você vai ver o filho da viúva de Naim, primeiro que não é enterrado dentro da cidade, da aldeia. Lembra que o texto é claro em dizer a aldeia de Marta e Maria, não era uma cidade, para ninguém aqui vir me refutar e dizer, peraí, Lázaro foi enterrado dentro da cidade pode, a aldeia não. Tanto Naim como Betânia eram locais pequenos. Então, baseando-se na ideia de que alguns trazem aí que o filho da viúva de Naim tinha que ser enterrado fora da cidade, eu já preguei muito isso, porque não poderia ser enterrado dentro da cidade, senão a cidade ficava imunda, é conversa, ok? Não era todas as pessoas. Os pobres são enterrados ou eram fora da cidade e os ricos dentro da cidade, ficavam mais perto. O sepulcro estava ali para as pessoas visitarem. Então esse Lázaro aqui é um pobre e o outro Lázaro rico. Não confunda os dois Lázaros. Mas antes eu quero trazer um resumo sobre Lucas, o livro de Lucas. Primeiro que existem 4 livros no Novo Testamento que, juntando os 4, são chamados de os Evangelhos, ok? Os Evangelhos, que é os livros onde falam de forma mais detalhada e mais direta sobre Jesus. Nenhum livro da Bíblia vai falar mais de Jesus do que os Evangelhos. Primeiro, Mateus. Segundo, Marcos. Terceiro, Lucas. E quarto, João. Os Evangelhos, desses 4 Evangelhos, só um não foi discípulo de Jesus. Quem é ele? Lucas. Se você mencionou aí Lucas, parabéns, tá? Tem gente que não sabe disso. Acha que Lucas foi discípulo de Jesus. Olha, como é que eu vou saber que Lucas foi discípulo de Jesus ou não? Mateus capítulo 10. Leia lá, você vai ver a chamada de Jesus chamando os 12. E lá você vai ver, claro, que o nome de Lucas não é mencionado. É mencionado Mateus,
é mencionado Marcos, é mencionado João, que é irmão de Tiago, né? Não confunda esse João aqui com João o Batista, né? João Batista é um e esse João aqui é outro. Outro ponto importante é que a Bíblia menciona claramente Mateus, cobrador de impostos, Marcos, pescador, e Lucas. Lucas era médico, ok? Lucas era médico e Lucas acompanhou o apóstolo Paulo em algumas das suas viagens missionárias. Eu já preguei muito isso. As minhas primeiras pregações foi no livro de Lucas. E é um livro assim que eu gosto muito, porque até a forma como ele escreve é diferenciada. Apesar de que Lucas faz parte dos evangelhos semelhantes, né, de uma forma mais chique, que nem eu consigo pronunciar, evangelhos sinópticos, né? Em vez de falar logo os evangelhos iguais, parecidos, semelhantes, ok? Quer dizer, que os evangelhos quase parecidos, que é Mateus, Marcos, Lucas. João já é diferente. Pode perceber que nem todos os milagres que estão em Mateus, Marcos e Lucas estão em João. Como também tem milagre que está em Lucas, que não está em João, nem em Marcos, nem em Mateus. Exemplo, o filho da viúva de Naim, só está em Lucas. A história de Lázaro, Lázaro rico, né? Esse aqui não, Lázaro, irmão de Marta e Maria, só está em João, entendeu? Então, aqui é um resumo bem rápido de quem é Lucas e de por que ele escreveu nos evangelhos, porque ele, como diz em Atos, né, ele fez um tratado para um homem chamado Teófilo. Você vai ver lá o início de Atos, ele escreveu um tratado acerca das coisas que Jesus começou a ensinar e a fazer. Então ele é uma testemunha ocular. Ele não foi discípulo de Jesus, mas ele acompanhou Jesus. Ele estava ali de perto, próximo a ele. E essa aproximação deu a ele essas informações. Ele escreveu aqui, né, de forma que nós hoje nós tenhamos acesso a essas informações. Vamos lá. O segundo ponto, eu anotei aqui porque eu não posso confiar na minha mente, senão eu esqueço, eu vou pulando coisas, e aqui me limita eu não falar muita coisa, né? O que é parábola? Parábola é uma história ilustrativa que traz uma lição moral ou espiritual. Isso é uma parábola. A gente tem que lembrar o seguinte, né, que não foi só Jesus quem contou as parábolas. Eu tristemente já preguei isso, porque eu ouvi alguns pregadores falarem e eu saí repetindo, né, tipo um papagaio que você ouve, aí repete tudo, você não vai pesquisar. Depois eu descobri que parábola é uma história que pode ser criada pela mente humana ou pode ser repetida, ou seja, algo que existe ou algo que você criou. Exemplo, né, para quebrar essa ideia que só Jesus contou as parábolas, a gente vai lá para o Antigo Testamento. Lembre de Davi e o profeta Natã. Quando Davi pega a mulher de Urias e tem relação com ela e mata Urias, que era um dos seus soldados, Deus fala com o profeta Natã. E quando Deus fala com o profeta Natã, Natã vai até ao palácio do rei Davi. Eu vou fazer uma ilustração trazendo para os dias atuais. Vai no escritório de Davi, senta à mesa com ele e diz: Rei Davi, eu tenho uma história para lhe contar. E aí o rei tem ele tem o profeta com uma grande estima, né? São amigos, e o profeta conta: olha, um certo viajante tinha uma ovelhinha só, e um homem que tinha muitas ovelhas, um homem rico, né, viu aquela ovelhinha e teve interesse por ela, pegou aquela ovelhinha, matou, comeu, sendo que ele tinha muitas ovelhinhas para fazer isso. O que é que ele quer? Olha a parábola que ele está contando, que o homem viajante é Urias, que a ovelhinha é a mulher de Urias, que as ovelhas que o homem rico tem e as mulheres que Davi tem, que o homem rico é Davi. Me diga se isso não é uma parábola. E qual é a lição ali? É uma lição espiritual, não é uma lição apenas moral, né? Eu até
sou ousado em dizer que é uma lição moral e espiritual. O profeta diz, e depois ele fala: olha, esse homem é você. E Deus manda lhe dizer isso, isso, isso e isso. E você conhece muito bem a história. Então, no Antigo Testamento já existia parábola. Não pensa que só Jesus contou parábolas. Não, Jesus utilizou porque era mais fácil das pessoas compreenderem. É como uma história que você conta a uma criança, a criança entende mais. Por isso que criança assiste desenhos, histórias em quadrinhos, lê gibi, né? Tem ali, eu tenho uns gibis aqui, né? Eu gosto de ler gibis porque é uma forma divertida de você passar o tempo, enfim. E também você entende muito mais diretamente a história. Está explicado? Está explicado? A gente vai agora partir para o texto, ok? Se você quiser pegar a Bíblia, quero pegar a Bíblia para estudar contigo, pega aí a Bíblia, pega um papel, faz anotações, aqui vai sair mensagens, não tenha dúvida, vai sair mensagens daqui para você pregar na sua congregação, para você pregar na sua igreja. Engraçado, quando chove, o tempo fica frio, o café esfria rápido. Também já tenho 10 minutos falando aí, não tomei o café, quero que o café fique quente também. Então vai sair mensagem, pega aí, anota algumas coisas. Eu vou tentar ser mais expressivo, mais claro na minha fala, para não ter que gravar um vídeo e depois ter que gravar outro. Eu vou gravar um só. Se você não tiver tempo para assistir agora, assiste depois, assiste onde você parou, dá pausa, depois volta de novo. Vamos lá. Eu vou ler o texto agora. Eu volto a repetir Lucas 16, 19. Está escrito assim: ora, havia um homem rico. Primeiro, é um homem rico, com condição financeira. E a Bíblia faz questão de mencionar a riqueza desse homem, porque há um porquê mencionar a riqueza dele. Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele se vestia bem, era um homem vaidoso. A Bíblia faz questão de mencionar a vaidade desse homem. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente, ou seja, ele vivia mesmo, aproveitava a vida, ele curtia a vida. Ele era um homem que se divertia com a sua riqueza. Não era aquele homem rico depressivo. Ele era rico que vivia a vida. Ele bebia, curtia, comia bem, namorava com mulheres. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. A Bíblia simplesmente não menciona tudo, porque não vai dar tempo de mencionar tudo. Mas esse homem é rico e ele vivia a vida regalada esplendidamente. E a Bíblia diz, todos os dias. Não tinha um dia que esse homem dizia: não, hoje eu vou servir a Deus. Tipo Jó. Jó era rico, mas ele fazia sacrifícios a Deus. Esse homem dizia assim: não, eu quero mesmo curtir a vida, sabe? Tomar tudo que eu puder, fazer tudo que eu puder fazer, pegar todas as mulheres, essa é a minha vida. Ele viveu a vida curtindo. Logo em seguida, a Bíblia vai mencionar, versículo 20, que também havia, na sua época, próximo a ele, um certo mendigo. A Bíblia não diz o nome do homem rico, mas diz o nome do homem pobre, que é Lázaro. E a Bíblia vai fazer uma diferença. Primeiro conta sobre o homem rico e depois vem falando sobre Lázaro, que era um mendigo. Mendigo não tinha lugar para ficar. Chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Enquanto o rico se vestia de púrpura, era bem apresentável, Lázaro era um mendigo cheio de feridas e ficava ali à porta do rico. Todos os dias também estava ali à porta do rico. E qual era o desejo de Lázaro? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, ele passava tanta fome que até as migalhas de pães que caíam da mesa do rico Lázaro, ele tinha desejo de comer. Ele desejava as migalhas. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ou seja, os cães vinham lamber as feridas. Vinham lamber as feridas do rico Lázaro. Menciona aqui cães no plural, não é no singular, ou seja, mais de um cães. E esses cães, sabe lá Deus se eles comiam também na mesa, Eu posso até imaginar aqui que o rico dava
dava até comida aos cães, mas não dava Lázaro, porque Lázaro desejava. Os cães ali tinham contato com Lázaro, porque senão, porque se tivesse medo de Lázaro e Lázaro fosse um cara ruim, os cães não se aproximavam de Lázaro. Então ele se aproximava de Lázaro ali lambendo as feridas, porque confiava em Lázaro, que Lázaro ia bater nos cães. Mas ali de uma forma também para você ver o quanto esse homem estava doente, né, fisicamente falando, enquanto o outro era doente interiormente. Lázaro era só no corpo, o rico era na alma, era no espírito. Era um homem rico, mas não ajudava ninguém. Vamos lá. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que interessante. O mendigo morre, não se sabe se foi de doença, se foi de fome, mas ele morreu. E os anjos levaram o Lázaro, né, a alma de Lázaro, ao seio de Abraão. E aí, a Bíblia menciona no mesmo versículo 22 que morreu também o rico e foi sepultado. Para você ver, dando a entender que Lázaro não foi sepultado. Morreu, mas não diz do seu sepultamento. Diz que ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Não se sabe se ele foi enterrado, o corpo dele ou não. Mas o interessante é que o corpo para Deus não tem muita importância. O que importa mesmo é a alma e o espírito. E tem que voltar e vai para algum lugar. Porque depois que acaba isso aqui, depois que termina, o fôlego de vida acabou, a gente vai para algum lugar, ou para o céu, ou para o inferno. O céu aqui chamado de seio de Abraão, o inferno aqui chamado de Hades. Então, esses dois homens, eles morreram. O rico foi sepultado e Lázaro morreu e foi levado pelo anjo ao seio de Abraão. Obviamente que não foi levado fisicamente, eu acredito que ele foi levado aqui, a forma de expressar que levado é levou o espiritual dele, não o físico. Talvez até ficou lá, morreu como indigente, largado, jogado em algum canto. E no Hades ergueu os olhos, o rico. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Eu vou rapidinho aqui comentar o seguinte. Eu falei que a minha forma é uma forma mais simples de falar, porque tem pessoas aqui que não têm muito conhecimento, muita informação. Então, antes que algum teólogo venha aqui me questionar, por que você não falou a diferença entre Hades, Tártaro, Inferno, Geena, ok? Porque eu não quero confundir a mente dos meus irmãos, eu quero apenas trazer uma forma simples, né? Entenda-se o seguinte: o Hades, como é um lugar de tormento, né? Se você quer entender como inferno, como lago de fogo, entenda. Eu não quero confundir somente com assuntos teológicos. Eu tenho informação sobre isso, mas eu não quero confundir a mente do pessoal aqui. O assunto não é esse. Posso falar depois a diferença entre Hades, Inferno, Geena, Tártaro, enfim. Ok? Seio de Abraão, né? Alguns aqui podem dizer, explique o que é seio de Abraão. É o que? É céu. As pessoas que morreram já estão no céu, estão no paraíso. Né? Quando o ladrão da cruz morreu, Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu acredito que o paraíso já está aberto. Quando você morre, você vai para o paraíso. Ok? Agora, é um assunto teológico complexo? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o crente morre, ele dorme. E a gente aprendeu que naquele grande dia a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão e aí serão julgados. E aí é o que dá a confusão toda. Peraí, seio de Abraão, paraíso, dormindo, inferno, para onde? Peraí, que confusão é essa? Você morre, fica dormindo, depois é julgado, você já morre e vai para o inferno direto. Entendeu a confusão que é? Então, para não entrar nessa confusão, eu não vou nem comentar sobre esse assunto. Vou deixar para lá na frente a gente falar sobre isso, ok? Vamos falar só o básico aqui, porque já dá um nó na cabeça. Eu sei disso. Ainda mais um novo convertido que fica doido. E clamando, disse Abraão, ok? O rico
ergueu os olhos em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai. Ou seja, ele conhecia Abraão. Olha que interessante. O rico, apesar de não ser um homem devoto, religioso, não mostra ele orando. Lembra que eu falei que ele não vai para culto? Não? Eu sei que não existia na época essa expressão como nós usamos hoje, culto, igreja, congresso e tal. Mas você vê que ele vivia regalado esplendidamente, curtindo a vida. Vocês lembram disso, né? Então, não obstante a isto, a Bíblia diz que ele conheceu Abraão. Ou seja, Abraão foi o pai da fé. Lembra do Antigo Testamento de Abraão, em Gênesis? E ele lembrou de Abraão. Então a figura de Abraão lá no céu é a mesma. O físico é o mesmo. Mas espera aí, Wellington, isso não é uma parábola? Eu não acredito que isso aqui seja uma parábola, uma história inventada, criada por Jesus. Ok? Eu tenho convicção que essa parábola que Jesus contou, de fato existiu. Por que existiu? Lembre-se que Jesus é Deus. Jesus estava nessa época aqui no céu. Que época? Antigo Testamento, gente. Antigo Testamento. O que é Abraão? Antigo Testamento. O que é Moisés? Antigo Testamento. Abraão no Gênesis, Moisés no Êxodo. Ok? Abraão no Gênesis, Moisés no Êxodo. Então, eu imagino, acredito que essa história aqui foi no Antigo Testamento. Existia um homem chamado Lázaro, ok? Como existia um homem chamado Abraão e Moisés, e existia um homem rico. E esse homem morreu, no Antigo Testamento era chamado de Hades, no céu, no Antigo Testamento era chamado de seio de Abraão. Eles não tinham essa informação que Jesus trouxe para a terra, quando Jesus desceu, nasceu de Maria, cresceu e tal, explicou o que ele conhecia, o que ele sabia, porque Jesus é Deus. E ele viveu e vive até hoje com o Pai, lá na glória. Então, quando ele chama Abraão de meu pai, ele está querendo dizer assim: olha, eu sei que o Senhor é. Então Abraão está lá fisicamente com Abraão, como Jesus está com o corpo, que não é uma luz que anda lá no céu para lá e para cá. Jesus está no corpo dele. Jesus tem um corpo, tem uma imagem. E quando ele diz Abraão, que é o pai da fé, dá-se a entender que ele conheceu Abraão, que ele sabia quem Abraão era. Então ele era um homem que tinha conhecimento de Abraão. E Abraão era claro, falava da fé dele sobre Deus, que ele teve experiência com Deus e tal, enfim. Então eu tenho certeza que esse homem aqui ouviu falar do Deus de Abraão. Está entendendo? Ouviu falar do Deus de Abraão, mas não quero não. Eu tenho o meu Deus aqui que é o mamon, que é o dinheiro. Que versículos anterior, Jesus fala sobre isso. Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Nesse mesmo capítulo, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou de se chegar a um e a desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e ao mamon. Então, versículos anterior, já está claro aqui Jesus falando que não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve o dinheiro. Então esse homem que decidiu servir ao dinheiro, ele era rico, abastado, mas quando ele morreu ele não levou nada. E Lázaro, quando morre, ele vai para o seio de Abraão. A lição aqui, gente, eu vou comentar agora, já rodei muito. Lembre-se que é um estudo, mas eu vou comentar algo aqui que você pode utilizar nas suas pregações. É que a chave dessa parábola é a questão de como você vive aqui na terra e a questão de como você vai e para onde você vai depois que morrer. Essa é a questão. Então fala de salvação. Depois da sua morte, você vai para algum lugar, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E o que é que tem a ver mencionar um rico e um pobre? Simples.
Simples. Jesus está falando aqui que o critério, ou um dos critérios para a salvação, é a caridade. Lembre-se que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra disso? Então não tem como você dizer, eu tenho fé em Deus, eu acredito, eu sou um homem religioso. Mas você não ajuda ninguém, você não faz o bem para o próximo, você não faz caridade a ninguém. Ontem eu tenho um Instagram e não é normal eu seguir, né? Não é normal eu seguir todo mundo, todos os famosos. Eu sigo apenas alguns, né? Porque eu gosto de proteger a minha imagem, o que eu vou ver. Eu não vejo tudo. Então não posso receber todas as informações, ainda mais a gente que pega o telefone, né, logo de manhã e joga na cara, ó. Então você já acorda com informações ruins de algumas coisas. Você segue páginas de cantores seculares e já acorda de manhã ouvindo música secular, ouvindo notícias ruins. Então eu me protejo muito. Quando eu vou dormir eu ouço um louvor, quando eu acordo orando com um louvor para começar meu dia bem. Mas ontem eu fui dormir um pouco tarde, como sempre, e aí eu vi uma postagem no Instagram que tem lá, você coloca, você vai passando no Instagram e tem uma parte lá que aparece postagem de diversas pessoas, sem você estar seguindo, ok? Você coloca lá, e coloquei lá no geral e apareceu o Instagram do MC Brizola, é um cantor de funk, e ele tinha postado uma foto com um mendigo dentro de uma van. Aí eu cliquei em cima, olhei o story, ele estava mostrando a caridade que ele estava fazendo. Ele estava mostrando o seguinte, que ele comprou cobertores, e está chovendo aqui agora, lá em São Paulo é muito frio, eu já morei lá, e ele mostrou a caridade que ele estava fazendo, dando cobertor para o pessoal e levando sopa. Então, se você tem condição, se você tem dinheiro, mas não faz uma caridade por ninguém, né, um dos critérios para a salvação é a obra, é a caridade. É por isso que os espíritas, eles fazem muita caridade, né? E outros segmentos também. Nós evangélicos fazemos? Sim, mas não como deveria ser feito. Isso é um fato, né? Hoje a gente prefere, a gente não, né? Os pastores preferem o auxílio direto, que eu não faço isso. Os pastores preferem construir grandes templos do que ajudar o pobre. Isso é verdade, né? Levanta-se templos e mais templos luxuosos, a pia do banheiro é de mármore, o banheiro é chique, é tudo organizado. E quando chega alguém pedindo ali, mas será que o cara precisa mesmo? Será que não é um 171? É para dar um prato de comida e coisa semelhante. Existe isso? Sim. Então, um dos critérios para a salvação, baseando-se nessa parábola aqui, é a caridade, porque a Bíblia diz que esse homem não ajudava o mendigo. E quando ele morreu, ele que precisou de ajuda. Você vê que o negócio virou. O mendigo desejava comer o que caía da mesa e ele vivia farto, deve até morrer de um infarto, só vivia comendo e morreu de infarto, provavelmente. Já quando as coisas apertam para ele, e ele está lá no tormento, ele pede para Abraão, pedir para o Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na boca dele, porque estava muito calor, estava em tormento. Então, você tem que analisar como é que vai ser a sua vida aqui na Terra. Se você quer viver, é pecado ser rico? Eu acredito que não, né? Porque baseando-se em algumas personagens como Davi, Salomão e outros tantos foram ricos. Agora, isso é Antigo Testamento, não esqueça disso, é Antigo Testamento. No Novo, Jesus já vem confrontando essa questão de riqueza, de palácio, de tudo isso. Primeiro ele nasce numa manjedoura, já começa por aí. Um menino nasceu de forma simples. E ele fala muito sobre essa questão de não ajuntar tesouros na terra, porque a traça, a ferrugem consome, destrói, mas manda juntar tesouro no céu. Ele manda buscar primeiro o reino e depois as coisas serão acrescentadas. Ele fala muito sobre buscar o céu. Isso é um fato. É um evangelho. Tem gente que vai distorcer a Bíblia para tentar falar assim, não, gente, Jesus é a favor da riqueza, né?
e a forma como eles dizem é assim: ah, você é contra a prosperidade, então você é a favor da pobreza. E nem sempre é, cara. Nem sempre é, porque prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Prosperidade, por exemplo, prosperidade é você ter um cantinho para morar, é você ser feliz ali, é você ter o café, o almoço e a janta. Isso é prosperidade, você ter saúde. E o que é riqueza? Riqueza é você ter 10, 15 casas, mansões, todo dia quilos de alimento vão para o lixo porque ninguém come, faz tanta comida para nada. Então isso é riqueza, você pode fazer o que você quer. Prosperidade é você ter 2, 4 ternos, dá para utilizar um aqui, outro ali. E riqueza é você ter 100, 400 ternos para você usar, tudo de grife. Quando morre fica tudo aí. É bom? Pô. É pecado ter terno bom? Não. Agora a riqueza não é prosperidade. Tem gente que mora num palácio, é rico, tem 10, 15 carros, mas está em depressão, se mata, não acha sentido para a vida. O Whindersson Nunes aí é um cara bilionário, um youtuber famoso aqui no Brasil. Esses dias ele falando em entrevista que ele não achava mais sentido para a vida. E eu conheço pessoas próximas a mim que pagam aluguel, às vezes dorme com fome, mas está dizendo: rapaz, como é bom viver. Está entendendo? Então isso é a alegria, cara, nas pequenas coisas, sabe? Não é apegado ao dinheiro. Então esse homem que era apegado ao dinheiro. Aí, deixa eu ver aqui, o critério para a salvação, eu já falei, né? Esse Lázaro não é o de João, eu também já falei, então meu tempo já está terminando ali, eu vou em 2 minutos concluir. E aí, a parábola, ela termina o seguinte: Abraão, Lázaro, misericórdia de mim, more na água, tal, disse Abraão: filho, lembra-te do que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. O que Abraão está dizendo aqui no versículo 25 é o seguinte: você não já recebeu a sua recompensa em vida? Não já foi rico, próspero? Sim. Pronto, agora aqui é os pobres que vão receber a recompensa. Então, baseados nesse texto aqui, a gente parece que dá a entender que para você ser salvo tem que ser pobre, e não é. Para ser salvo tem que ser mendigo, e não é. Até porque os próprios discípulos não eram mendigos. Lembra que eu falei no início que Mateus era cobrador de impostos? Eu falei porque tem um propósito. Cobrador de impostos recebeu dinheiro legal. Pescador também era um empresário, empresário que eu falo assim, ele trabalhava para ele mesmo. Não entenda aqui, não vem distorcer as minhas palavras que era empresário bilionário que tinha uma mansão. Não. Ele tinha o seu próprio trabalho. Lucas era médico, ok? Então não precisa ser mendigo para ir para o céu. Agora há uma diferença entre você ser próspero e ser rico. Rico ganancioso, rico que quer tudo para si, rico que não compartilha com ninguém. Eu tenho um amigo que faleceu que ele dizia assim: quem mais tem é quem menos compartilha. Isso é a verdade. Gente, Deus abençoe, meu tempo já acabou, eu queria me aprofundar nesse assunto, mas infelizmente não vai ter como. Deus abençoe, um abraço, até o próximo vídeo. Beijo no coração.